Boa tarde, meus amigos. Eu estou aqui hoje para falar uma coisa muito intrigante entre os evangélicos. Por que é intrigante? Porque a Bíblia, ela é um livro que você tem que ler ele contexto e contexto, porque se você não lê o contexto, acontece o quê? Vira um pretexto. Eu, muitos anos atrás, eu sempre tinha uma discussão com a questão da lei de Deus, que é os 10 mandamentos. E sempre eles diziam assim, não, a lei de Deus terminou em Cristo. Quando Jesus morreu na cruz, terminou ali. Mas não é verdade. Na Bíblia não está escrito isso. Porque se a lei de Deus terminou na cruz, ou foi abolida, ou foi cravada na cruz, como é que as pessoas vão respeitar outra pessoa, não vai matar, não vai roubar? Porque se a lei foi cravada, você pode fazer tudo isso. Você pode roubar, você pode matar, você pode estuprar, você pode adulterar, você pode fazer um monte de coisa. Mas quando você conversa com uma pessoa que estuda a Bíblia, que é evangélica, de uma denominação que não aceita os 10 mandamentos, na verdade ele não aceita tudo, mas aceita 9 mandamentos. Porque lá fala de adoração, de não ter outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento. O segundo mandamento é imagem de escultura, né? Falar sobre que nós não devemos adorar sob imagem. O terceiro mandamento é não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, as pessoas aceitam esse mandamento, que não pode tomar o nome de Deus em vão. Mas aí vem eu vou pular um mandamento. Mandamento esquecido, eu vou pular ele. Aí vem o outro mandamento, que é honrar pai e mãe, que é o quinto mandamento. Aí vem o sexto, que é não matar. Aí vem o sétimo, que é não adulterar. Aí vem o nono, que é não furtar. Né? Aí vem o nono não. É o oitavo mandamento. São sete, sexto, sétimo e oitavo. Não matar, não adulterar e não furtar. Aí vem o nono mandamento, que é não cobiçar, não dar falso testemunho. Isso é o nono mandamento. Aí vem o décimo, que é sobre a cobiça, não cobiçar nada de ninguém. Todos esses mandamentos que eu falei, aceita, menos um, que é o quarto mandamento, que é o sábado. Mas você quer ver? Vamos começar por aqui, quer ver? Por a leitura bíblica. Em Mateus capítulo 5, verso 17. Não entenda de modo errado a razão da minha vinda. Não vim abolir a lei de Moisés e as advertências dos profetas. Eu vim para cumprir a lei. Eu afirmo a vocês, enquanto existir o céu e a terra, a menor letra ou o menor traço da lei continuará de pé até que o seu objetivo seja alcançado. Aí vem aqui o verso 19. E assim, se alguém quebrar o menor mandamento e ensinar outros a fazê-lo também, ele será o menor no reino dos céus. Mas aquele que ensina as leis de Deus, as pratica, serão grandes no reino de Deus, dos céus. Bom, eu quero dizer uma coisa para você. Quando essa palavra grande é tudo, quando Deus diz o menor, é nada.
Porque Deus não tem meio termo. A matemática de Deus é diferente. Quando é nada, é nada. Quando é menor, é nada. Quando é grande, é tudo. Vocês entenderam agora? Aí as pessoas falam, não, mas é o sábado, aí não sei o quê. É só o sábado. É só o sábado. Mas aí você vai lá para a Bíblia, né? Vamos lá para o Novo Testamento. Novo Testamento, o livro de... eu estava no Novo Testamento. Vamos lá para o livro de Tiago. Vamos lá, Tiago, capítulo 2, verso 10. Aí aqui, vamos agora esclarecer uma coisa. Que a mesma pessoa que falou, guarda o sábado, ele falou, não adultera, não mate. Quer ver, ó? E a pessoa que guarda toda a lei de Deus, mas comete só um pequeno deslize, é culpada como se tivesse quebrado todas as leis. Porque o mesmo Deus que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Portanto, mesmo que não tenha quebrado as leis do casamento, por cometer adultério, se você já matou alguém, então já quebrou a lei de Deus e é culpado diante dele. Quer dizer que aqui eu diz, aquele que guarda toda a lei, né, ou todos os mandamentos, mas quebra um só, é culpado de todos. Então, se você quebra o mandamento do sábado, você quebrou o resto. E se você diz que a lei foi abolida, então você não deve respeitar nada. Agora eu quero falar uma coisa para você. Será que tem algum outro assunto, por exemplo, não matar, não adulterar, não furtar, né? Não honrar pai e mãe? Ali, quando eu uso a palavra não, né? Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não matar, não adulterar, não cobiçar, não dar falso testemunho. Tem algum outro lugar na Bíblia que fala isso? Não tem. É só nos 10 mandamentos. Êxodo 20, capítulo 3, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, de 3 até o verso 17. Não adulterar. Todo mundo, se adultera, sabe que pecou. A igreja, o pastor vem e pune a pessoa porque adulterou. Até se o pastor adulterar, ele é punido porque adulterou. Ele é chamado a atenção, ele é tirado da igreja. Então eu quero dizer uma coisa para você. Não tem outro lugar. É só nos 10 mandamentos. Agora, o mandamento do sábado, esses 9 mandamentos, Deus deu na lei. Não é que Deus deu, ele já existia. Mas Deus escreveu de novo na tábua de pedra, porque se você for lá em Êxodo capítulo 31, verso 18, lá diz que Deus escreveu com seu dedo, entregou a Moisés. Pode ler a sua Bíblia. Aí, tá, de repente, o mandamento do sábado, todo mundo diz, não, esse foi abolido. Mas aí coloca que a lei foi abolida, a lei de Moisés foi abolida. Ela não é lei de Moisés, é lei de Deus, lei moral de Deus. Essa lei, ela demonstra o caráter de Deus. Aí tocando na questão do sábado, o único mandamento que foi dado, desses mandamentos, Deus escreveu lá, mas Deus disse, lembra-te. Por quê que Deus disse lembra? Nenhum mandamento Deus diz lembra, porque ele nunca tinha sido dado a ninguém. Deus deu depois no Sinai. E por que Deus deu no Sinai? Porque o povo veio para o Egito, viveu 400 anos no Egito, e lá no Egito eles esqueceram de tudo. Mas Deus não podia falar, lembra-te de não adorar a imagem, lembra-te de não ter outros deuses diante de mim. Deus não falou isso.
Por que será que Deus falou, lembra-te só no sábado? Vou explicar para você agora. Porque o sábado foi dado antes do pecado. Quando Deus terminou de criar todas as coisas. Está lá em Gênesis, capítulo 2, de 1 a 3. Quando Deus criou todas as coisas, criou o ser humano, criou os animais, foi criando, aí terminou. Na sexta-feira ele terminou, sexto dia, né? Aí depois ele criou o sétimo dia, e a Bíblia diz que ele descansou, santificou e abençoou. Agora, Deus cansa? Não. Deus fez isso para dar exemplo. E mesmo Adão, nós hoje cansa. Mas Adão ele era um homem de Deus, feito nas mãos de Deus, saído da mão de Deus, ele também não cansava. Mas Deus deu o sábado para ele descansar. Porque Deus deu o trabalho para ele, cuidar do jardim, cuidar dos animais, cuidar das plantas. Então, aí, mas Deus falou, agora você vai, sábado, você vai, é dia de adoração. Nós vamos ficar aqui para... Aí Deus podia chegar lá e adorar junto com ele, os anjos, adorar junto, né? A Bíblia não revela como que era essa... Fala que Deus vinha todos os dias pela volta de meio-dia no Jardim do Éden. Ia encontrar com o casal. E aí, eu quero dizer uma coisa para vocês. Por isso que Deus diz, lembra-te. Porque já tinha... Ninguém lembra do que nunca existiu. Por isso que Deus, nos outros mandamentos, ele não falou para lembrar, porque ele deu isso no Sinai. Por que ele deu no Sinai? Porque agora eles precisavam de os mandamentos escritos, para eles viver a lei moral de Deus. Então essa lei nunca, segundo Mateus, ela nunca foi abolida. Você quer ver? Aí todo mundo diz assim, mas a lei, ela, depois da graça, a lei, nós vivemos pela fé, né? Nós vivemos agora pela fé, então a lei não é mais necessário, né? Então, vamos dar uma analisada aqui. Aí você quer ver aqui, ó? Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma lida. As pessoas não leem a Bíblia. Ela fica escutando o pastor falar. E o que o pastor fala assim, mas aqui, ó. Romanos capítulo 3, verso 31, diz assim, ó. Bem, então, se somos salvos pela fé, isso significa não precisarmos obedecer às leis divinas? Tá vendo aqui? Uma pergunta. Bem, então, se somos salvos pela fé, isso significa que não precisamos mais obedecer às leis divinas? Aí vem a resposta embaixo. Ao contrário, de fato, é assim que confirmamos a lei. Ó, ao contrário, de fato, é assim que confirmamos a lei. Nas Bíblias antigas, que é a Bíblia Almeida, corrigida e atualizada, lá diz assim, anulamos a lei pela fé? Aí vem a resposta, de modo nenhum. Antes estabelecemos a lei. Bom, a Bíblia que você usa aí fala aí assim, desta forma, né? Então, uma coisa intrigante que tem aqui, eu vou explicar para vocês isso aqui, porque muita gente lê isso aqui e só lê uma parte e não lê a outra. Quer ver? No livro de Lucas, capítulo 16. Vamos lá. 16. Vamos ali, no verso 16. Aqui diz assim, vamos ver como fala nessa versão que eu tenho aqui. Até quando João Batista começou a pregar, a lei e os profetas eram a orientação que vocês tinham, mas não trouxe as boas novas. Olha que texto interessante. Como é que esse escritor aqui entendeu isso? Olha, vamos ler de novo, só para você ver.
Até quando João Batista começou a pregar, a lei e os profetas eram orientados que você tinha, mas não trouxe as boas novas do reino de Deus. E agora, as multidões ansiosas estão forçando entrar nele. Aí, na outra versão que você tem aí, que é a Almeida corrigida, tal, né, Bíblia de Estudo, que é lá feita lá, publicada, escrita e na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, eles têm uma Bíblia de Estudo e eles criam um problema. Lá fala assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde agora é anunciada as boas novas. E aqui, esse versículo 16 de capítulo de Lucas, capítulo 16, verso 16 de Lucas, diz assim, ó, que as boas novas não veio, a lei não trouxe as boas novas, né? Agora, vamos ver o verso. Ó, é mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair um simples traço da lei. Agora, de que lei falou aqui no verso 16? São as leis cerimoniais. Oferta de manjares, né? A matança de cordeiro, a oferta que era matar o cordeiro e espargir o sangue, que aquele sangue simbolizava o sangue de quem? De Cristo. A partir de Cristo, não precisava mais essas ofertas, esses sacrifícios de animais, né? Então, aí agora o verso 17 diz, é mais fácil, aqui no verso 16 fala da lei cerimonial, e o verso 17 fala da lei moral. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que cair um simples traço da lei. Então, meus queridos, se você é evangélico, se você prega na sua igreja contra a lei de Deus, contra o sábado, né? Você está perdendo o seu tempo de pregar. Você está ensinando, você está cavando a sua perdição, né? Você não vai ser feliz nunca, porque você está mentindo para o povo, dizendo que a lei foi abolida. Eu estou falando para líderes evangélicos que pregam contra a lei de Deus. Porque para você falar contra o sábado, você tem que falar contra toda a lei. Porque em Tiago 2:10 diz que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em sua ponta, é culpado de todas. E lá fala de pontos, né? Eu fico às vezes triste porque as pessoas, eles pregam. E aí uma pessoa uma vez me disse assim para mim, olha, na Bíblia está escrito que devemos trabalhar todos os dias para não ser pesado ao nosso próximo. E eu nunca achei esse texto. Uma pessoa me falou, e daí eu fui examinar a Bíblia direitinho, e eu encontrei um texto parecido. Mas aí eu fui ver por que aquele texto estava escrito. Aí aqui vai dar bem esclarecido, ó. Nunca aceitamos comida de ninguém sem pagar. Trabalhamos durante o dia e noite pelo dinheiro que necessitamos. Pelo dinheiro que necessitávamos para nós mantermos, a fim de não sermos uma carga para nenhum de vocês. Agora, isso aqui quem falou foi Paulo. Então a pessoa lê esse texto aqui, torce o texto
fala assim, não, devemos trabalhar todos os dias para não ser pesado ao próximo. Mas aqui é um assunto que Paulo falou para um povo, porque tem muita coisa na Bíblia que foi escrita para um povo e para um tempo. Aqui, vamos ler agora o contexto para você ver. Isso. Agora, eis aqui uma ordem, irmãos, que eu dou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por sua autoridade. Afasta-se de qualquer irmão que gaste os dias na preguiça e que não siga o que nós prescrevemos para vocês, né? Porque vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo. Vocês nunca nos viram ociosos quando estivemos com vocês. Nunca aceitamos comida de ninguém sem pagar. Trabalhamos durante o dia e noite com o dinheiro que necessitávamos para nos mantermos, a fim de não sermos uma carga para ninguém para divórcio. Então esse é o texto torcido. Não era porque não tivéssemos o direito de pedir-lhes que nos sustentassem, mas porque queríamos mostrar pelo exemplo, como vocês deviam trabalhar para viver. Mesmo enquanto ainda estávamos ali, nós lhe demos este preceito: aquele que não trabalha não deve comer. Então aqui, Paulo, ele manda uma carta para os Tessalonicenses, dando exemplo que Paulo trabalhava, que Paulo vivia em serviço. Mas aqui não está falando de dia de guarda. Aqui está falando de exemplo, porque Paulo ele dizia que a pessoa que trabalha no Evangelho tem o direito de viver do Evangelho, mas ele não fazia isso. Ele trabalhava para dar testemunho. Agora, vamos buscar o que Paulo fazia. Paulo, quando mandou essa carta para os Tessalonicenses, ele estava em Corinto. Ele mandou essa carta, 2 cartas para o povo tessalonicense. E todas as 2 dando essa advertência. Se você ler no primeiro livro de Tessalonicenses, nome difícil de falar, eu tenho a língua travada, né? Então, aí, o que eles dizem? O que eles dizem? Ó, você quer ver? Lá eles falam assim, ó, que nós também. Então, em Tessalonicenses capítulo 2, verso 9. Lê lá para você ver. E agora vamos continuar. Agora, Paulo estava em Corinto. Vamos ver aqui. Vamos entender. Paulo tendas e prega. Paulo faz tendas e prega Jesus. Diz aqui, ó, então Paulo, ó, vamos ver. Atos capítulo 18, verso 1 até o 3. Ó, vamos ver aqui o que Paulo fazia. Qual era a profissão de Paulo? Ó, e o título aqui diz aí, Paulo faz tendas e prega Jesus. Então Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Ali ele encontrou um judeu chamado Aquila, natural do Ponto, que tinha chegado recentemente da Itália, com sua esposa Priscila. Eles tinham ido expulso de Roma por causa da ordem de Cornélio César, Cláudio César. Paulo foi visitá-lo e morou e trabalhou com eles, pois eram fabricantes de tenda como ele. Aqui está falando que Paulo manda essa carta para lá e Paulo agora mostra que ele trabalhava dias e às vezes até noite para poder
E aí agora, que dia Paulo guardava? Você já parou para pensar? Será que Paulo não guardava dia nenhum? Ou guardava domingo? Ou outro dia, sexta-feira, que nem os muçulmanos? Será que Paulo, qual é o dia que Paulo parava? Aqui, então vamos ver no verso 4. E todos os sábados, aqui tem uma versão mais moderna, que nem ali, e todos os sábados, Paulo estava na sinagoga, procurando convencer tanto os judeus como os gregos. Convencer de quê? Paulo teve uma briga muito grande com os judeus, principalmente os discípulos, porque quando Jesus morreu na cruz, tem uma lei que acabou em seguida, que chama Lei da Circuncisão. E a briga de Paulo com os judeus era matando. Lá no Israel ainda tem judeu que faz sacrifício ainda, de animais. Está esperando o Messias até hoje. E essa era a briga de Paulo com eles, que depois de Cristo não precisava mais isso. Então, escreveu o título do verso 5. Paulo dá tempo integral ao ensino. Tempo integral ao ensino. Então Paulo disse, mas aqui é porque a sinagoga só abria sábado. Verdade, só abria sábado. Mas quando Paulo estava num local onde não tinha sinagoga, o que ele fazia? Ele ia para a beira, está lá em Atos, capítulo 14, capítulo 13, capítulo 15, né? Tem os ensinamentos de Paulo ali, onde Paulo eles iam para a beira do rio, ele ia para um lugar aberto, né? No sábado, de sábado em sábado ele ia para esses lugares. Ele não ia só para a sinagoga, mas quando era sábado ele ia para outro lugar, para a beira do rio, para o lugar aberto, nas matas, né? no lugar solitário. Eles faziam isso. Meus queridos, esse negócio de não guardar o sábado é uma desculpa furada. É uma desculpa furada para não aceitar a guarda do sábado, porque Satanás, a briga de Satanás agora nos últimos dias vai ser sobre a guarda do sábado, que vai ser uma briga entre 2 dias de guarda. Um é o dia estipulado pela Igreja Romana e outro pelo povo de Deus, que é a lei de Deus. Vai ter 2 leis em questão. Sabe por quê? Porque o povo católico, eles assumem que eles mudaram o dia de guarda. No catecismo, na Bíblia, os 10 mandamentos têm 280 palavras, dependendo da tradução. No catecismo, os 10 mandamentos têm 46 palavras. Você sabia o que falou em Mateus? Aquele que tirar um acento ou a menor letra já está condenado. Por isso que em Apocalipse, capítulo 22, lá diz assim que aquele que aumentar ou diminuir, o seu nome será tirado. Então, nós não podemos nem acrescentar e nem diminuir. Então, eu queria que você entendesse, meu querido, pastor, evangélico, ancião, né, de algumas igrejas que tem aí que fala como pastor ancião e assim por diante, que você ensina contra os mandamentos de Deus, que a lei de Deus foi cravada na cruz, você está cavando a sua perdição. Eu não tenho medo de falar isso.
Porque os evangélicos, eles guardam os mandamentos do catecismo, que não tem nada a ver com o mandamento da Bíblia. Mas você pega a Bíblia que o Papa usa, o padre, na igreja, tem uma Bíblia grande, toda ilustrada, que o padre usa para presidir as missas. Pode ler lá Êxodo 20, é a mesma coisa da nossa Bíblia. Não muda nada. Você que é católico aí, que não acredita que na guarda do sábado, examina a Bíblia. Compara a Bíblia com o catecismo. Então eu quero que esse vídeo ele cresça, ele vai longe, ele vai futucar aí você nas igrejas evangélicas e também no catolicismo, no espiritismo, em todo lugar. Examine a escritura. Porque na Bíblia, Êxodo, no livro de João 5,39, diz: examinai as escrituras, porque cuideis ter nela a vida eterna. Que são elas que testificam de quem? De Jesus. E Amós capítulo 11 diz, 8 verso 11, diz assim, que as pessoas vão correr ainda atrás da palavra de Deus, não vai encontrar. Então é a hora que você procurar agora. Né? Lá fala assim que a pessoa vai ter fome e sede da palavra de Deus. Examina lá, no livro de Amós, no Velho Testamento, capítulo 11, capítulo 8, verso 11, 12 e 13. Fala que eles vão andar, o verso 12 fala que eles vão andar de mar a mar, por toda a terra procurando a palavra do Senhor, não vão encontrar. Então agora é a hora. Agora é a hora de examinar. Porque as pessoas contra a lei de Deus só por causa do sábado. Só isso. E nós adventistas guardamos o sábado com muita alegria, e agora já está chegando a hora do pôr do sol, e nós guardamos agora, quando entrar o pôr do sol agora, para nós já é sábado. Espero que você tenha um bom dia de sábado e feliz sábado a todos. E se você gostou, dá o seu like, e se você gostar da mensagem, publica com outras pessoas, né? Compartilha com outras pessoas. E também, se você gostar de um canal, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Fui!